Fala aí pessoal, tudo bem? Estou elaborando esse vídeo aqui para explicar para vocês como elaborar aquele trabalho final da nossa disciplina. Então vejam bem, primeiro vamos começar pelos elementos pré-textuais, capa, contracapa e sumário. Esses três elementos se mantêm da mesma forma, claro, fazendo as correções que eu indiquei para cada trabalho. A capa continua, contracapa também, atenção para todos os detalhes, não é? Posição dos elementos, data, como que ela é apresentada, local. Agora, no sumário, já há modificações, porque agora no sumário você apresenta mais duas seções, que são os capítulos 4 e 5, resultados e discussão, e os 5 considerações finais. Esses capítulos não estavam no projeto, porque o projeto é aquilo que a gente vai realizar. E agora, neste trabalho final, é hora de apresentar o que já foi realizado. Então façam essas correções, não se esqueçam de corrigir a numeração de página também. Em seguida, vamos ao corpo do trabalho. A introdução deve permanecer praticamente a mesma, exceto, mais uma vez, afirmo, pelas correções que eu indiquei em cada trabalho. Assim como os objetivos também vão se manter. Agora, já na metodologia, aqui certamente você deverá fazer mudanças. Eu coloquei aqui, destaquei em vermelho um parágrafo, que seria um parágrafo antigo, e coloquei logo abaixo o azul, que seria um parágrafo novo. Por que substituir esse parágrafo pelo outro? Porque esse parágrafo que está em vermelho está afirmando tudo no futuro. Será feita uma coleta, os questionários serão aplicados e agora já passou. Por isso você apresenta tudo isso no passado. A coleta de dados foi feita, foram abordados tantas pessoas, esses dados foram coletados durante 3 dias, né? Agora você já pode fazer esse tipo de afirmação. Sobre a sua população, sexo, faixa etária, número de pessoas abordadas, você pode apresentar aqui na metodologia, ou então mesmo no primeiro parágrafo do próximo capítulo, que é resultados e discussão. Talvez aqui na metodologia isso fique melhor, mais adequado mesmo. Então, no parágrafo de resultados e discussão, aqui você vai apresentar os seus resultados e discuti-los. Veja aí o primeiro parágrafo desse capítulo, então, que apresenta a primeira parte dos resultados. Diz aí: a primeira questão do questionário buscou investigar a sensação de segurança dos alunos e professores ao adentrarem o campus Praça da Liberdade. Os resultados estão apresentados na tabela 1. Faltou aqui, então, acabei de perceber, né? Eu numerar essa tabela. Tabela 1. Sensação de alunos e professores sobre a segurança no campus Praça da Liberdade, pesquisa realizada em outubro de 2012. Então, essa tabela e esse parágrafo correspondem a apenas uma questão lá do questionário, e é assim que vocês devem fazer. Nós vamos questão por questão. Explique o que a tabela está dizendo, né? O que foi pesquisado nessa questão, apresente os valores e não vá direto para a próxima questão, não. Agora é hora de explicar. Você tem que explicar dado por dado, questão por questão. Então veja, o próximo parágrafo explica essa tabela. Os dados mostram que 54% das pessoas entrevistadas se sentem muito seguras ou seguras. Embora este número corresponda à maioria, percebe-se uma situação próxima de um equilíbrio de opiniões entre os entrevistados, pois 46% afirmam se sentir pouco seguros ou nada seguros. Então, além de apresentar os dados, você apresentou, você comentou, explicou, né, o que eles apresentam, o que eles significam. Você deve fazer isso para cada questão, para cada variável da sua pesquisa. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Você deve fazer isso. Se você quiser, você pode, após apresentar, também comparar uma questão com outra, apontar algum valor interessante ou não. Ok? Isso é opcional, mas isso aqui você deve fazer. O próximo capítulo, que são as considerações finais, bom, é aqui que você vai apresentar exatamente as suas considerações finais. E talvez se você tiver uma conclusão, se tiver, você pode apresentá-la também. Então você inicia as considerações finais relembrando ao leitor qual era o objetivo da sua pesquisa. Então você inicia: esta pesquisa, este trabalho, né, essa investigação teve como objetivo fazer o quê? Qual foi o seu objetivo? Por que apresentar isso aqui? Porque é nas considerações finais que você vai tentar convencer o leitor que você alcançou os objetivos propostos
com os resultados coletados, com os dados coletados no seu questionário, nas suas entrevistas, né? No arquivo com as orientações sobre como elaborar as considerações finais, eu coloquei lá tudo que as considerações finais obrigatoriamente tem que ter para qualquer trabalho. Não é só esse trabalho, não. Isso não é invenção dessa disciplina, não. Isso aqui é norma, isso é metodologia, isso é da ABNT. Então, inicie essas considerações finais retomando os seus objetivos. E aí você apresenta os seus resultados. Não dá para apresentar todos, então você vai apresentar os resultados, os principais resultados. Não é hora de fazer citações, citar outras pessoas, fazer comparações com a literatura, com a teoria. Agora, as considerações finais são palavras suas. Próximo passo, então, conclusões gerais sobre esses dados coletados. Se você tiver alguma outra indicação, se você percebeu, poxa, essa pesquisa poderia ter sido melhor, ou poderia ser complementada, se fosse feito isso aqui, assim, assim também. Agora é a hora de você fazer esse tipo de afirmativa. Tome muito cuidado, que as pessoas às vezes fazem essa afirmativa nas conclusões, como neste trabalho, por exemplo, sobre segurança no campus, e de repente começa a concluir que o bairro é muito violento, sendo que isso não foi investigado. Que a prefeitura deveria agir dessa forma, a reitoria deveria fazer, sendo que não foi investigado se a reitoria já não faz isso de alguma forma, se a prefeitura não faz isso de alguma forma. Então você não afirma que a prefeitura deveria, que este órgão deveria. Você conclui baseado nos seus dados e, se sentir necessidade, pode indicar pesquisas futuras, sempre sugerindo. Uma boa pesquisa para complementar essa seria investigar também o nível de segurança dos moradores do bairro, verificar quais são as ações promovidas pela prefeitura para reduzir a criminalidade na região, coisas do tipo. Você indica como possíveis lacunas na sua pesquisa e caminhos para que pesquisas posteriores possam complementar e lhe ajudar a explicar o cenário que você encontrou. Se você tiver mais alguma outra coisa a acrescentar, acrescente no parágrafo de encerramento, mas isso é opcional. As referências vêm logo em seguida, sempre normas da ABNT, gente, sempre, sempre. Ok? Nunca uma referência é só um site da internet ou só um títulozinho simples, é completa, sempre. Essa norma aqui, ela não é complicada, porque sempre você faz referência da mesma forma, seguindo as normas da ABNT. Cada caso é um caso. Sim, mas existe um padrão muito simples. Autor, ano. Se você tiver outros dados, se for livro, tem uma referenciazinha que vem agora em seguida. Se não, disponível na internet, disponível em endereço, acesso em. Veja esse exemplo aqui de uma lei federal também. Então você dá entrada como autor. No caso, a ABNT indica que a entrada deve ser feita por Brasil e você apresenta a lei exatamente como diz a norma. Isso não é complicado, você tem que usar para que você aprenda a fazer isso. Em seguida, nos apêndices, apêndice 1, o questionário que foi aplicado, e o apêndice 2, como eu indiquei, são as fotos da aplicação, mas isso é opcional. Eu sei que às vezes é complicado você conseguir as fotos, né? Tirar fotos no seu ambiente de trabalho ou algo do tipo, porque nem sempre permitem que isso seja feito. Eu estou borrando as fotos para que vocês não vejam as pessoas, por questões éticas, correto? Então é isso, é assim que deve ser feito seu trabalho final. Em caso de dúvidas, com antecedência, me procurem que a gente soluciona todas. Ok? Um abraço, até mais.